Nós estamos aqui no Procon, vamos conversar com o Gustavo Colli, o responsável aqui, o coordenador do Procon, em relação a um assunto que tem deixado os delegados de cabelo em pé. Não só os delegados, você de casa também. São os famosos golpes por internet. Qualquer link que a pessoa vê, ela entra, ela passa documento, ela compra e depois vem o desespero. Gustavo, eu sei que não é muito o assunto do Procon, mas a gente sabe que tem muita empresa dando golpe hoje em relação à venda de produtos na internet. Às vezes a pessoa liga para mim e diz assim, cada onde é que eu vou? O primeiro nome que vem na cabeça é o Procon. Porque primeiro que a pessoa tem que denunciar a empresa para fazer um score negativo daquela empresa, né? E depois que eu acredito que o Procon oriente essa pessoa juridicamente o que fazer. É isso mesmo? Exatamente, Ricardo. É um prazer falar contigo novamente. Dar um alô para todos os telespectadores aí que estão nos assistindo, né? E essa é uma situação muito grave que vem ocorrendo não somente agora, mas nos últimos anos. Inclusive, o Procon de Criciúma já foi o primeiro Procon do Brasil a fazer uma notificação a uma rede, uma plataforma digital, né? Que abrem o seu espaço para esses golpistas, esses estelionatários, não são empresários, são estelionatários, que praticam diversos tipos de golpes e crimes na internet. Notificamos essa plataforma digital, foi em 2018, logo quando assumimos aqui, começamos a receber algumas denúncias referentes a esses assuntos. Notificamos a empresa responsável, mas acontece que, né, de acordo com a legislação, eles só são a plataforma que eles liberam o acesso e eles não têm responsabilidade nenhuma. Conversei com alguns deputados, né, referente a esse assunto, para mudar um pouco a legislação, para também responsabilizá-los com relação a esse tipo de crime que acontece. Porque a pessoa entra na plataforma, está acessando, acredita que é uma empresa idônea, né, porque já está fazendo um anúncio ali nessa plataforma que tem milhares e milhões de usuários, faz a compra e nunca recebe essa compra. Porque se trata de um golpe. Estelionatários fazem fictícios CNPJs, fictícias propagandas, colocam os dados ali, a pessoa paga, né? E o pior de tudo, como tem o sigilo bancário, a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o banco não pode nem passar esses dados para quem foi o dinheiro, para quem recebeu esse dinheiro, não pode passar para o Procon e também não pode passar para a vítima que recebeu. Única e exclusivamente através de medida judicial. Então, assim, a gente já solicitou, né, inclusive deve estar em discussão lá agora na Câmara Federal com relação a a nova lei das fake news, né, que eu acho que vai responsabilizar também essas plataformas, mas é algo que a gente não tem o poder de chegar e multar uma plataforma. E como é uma relação de consumo, o Procon trabalha dentro de uma relação de consumo em processos administrativos e não criminais e investigativos, nós paramos a partir do momento que a gente verifica que é um crime. Então, a gente orienta o consumidor a fazer um boletim de ocorrência, a procurar a sua delegacia mais próxima, e a gente dá algumas dicas para esse povo, para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe. A primeira dica que a gente dá, né, é com relação a pesquisar o site que você está comprando. Ok, você viu na plataforma, tem muitas empresas que são responsáveis, muitas empresas que elas são idôneas, elas estão ali justamente para fazer a comercialização de produtos, né? Só que tem essas outras que não. Então a gente sempre orienta o consumidor, pesquise o site, usa a internet para pesquisar se aquela empresa tem muita reclamação, entre em contato com a empresa via telefone também, se possível, para saber se aquela oferta ela condiz com o preço, porque às vezes, Ricardo, né, existem golpes assim, de uma televisão que custa R$5.000 sendo anunciada por R$500. E quando a esmola é grande, sempre o Santos desconfia. Então, sempre procurar desconfiar se o valor do produto é muito mais barato do que ele é realmente. Golpe, talvez não sei se você saiba, é o seguinte, você entra, vamos supor, vou dar o nome, não tem problema, Mercado Livre. Você está atrás de um produto. Aí aparece um cidadão vendendo o produto, mas ele não é uma empresa, ele é um cara, é um produto usado, é um CPF. E aí você faz a compra, não tem nenhuma restrição, porque é a primeira venda que ele está fazendo. Então não tem aquela restrição. E diz que o golpe que eles estão dando é mudando o CPF e não entregando a mercadoria, entende?
Comprou, não entrega, muda o CPF, anuncia a mesma mercadoria e assim vai. Aí não tem como reclamar. Na verdade, com relação à questão do mercado livre, mercado pago, a gente tem recebido algumas reclamações nesse sentido e a gente está responsabilizando essa plataforma. Por quê? Porque é uma plataforma específica para comercialização de produtos. Então a gente consegue enquadrar, né, se caso a pessoa comprou dentro da plataforma, né, pedir a restituição do valor que foi dado esse possível golpe. Mas aí as pessoas elas têm que se antenarem numa situação. Se ela comprou pelo Mercado Livre, ela fazer 100% da transação dentro da plataforma. Porque se o vendedor solicitar via WhatsApp, vamos conversar no WhatsApp, faz um Pix direto na minha conta, aí a plataforma vai ser isenta da responsabilidade porque ela saiu de dentro da plataforma. Então, a orientação quando for no Mercado Livre, Mercado Pago, faz 100% dentro da plataforma a transação para que você não corra nenhum perigo. Gustavo, um outro problema, é lógico que isso aqui é um problema recorrente, essa questão de internet, questão de devolução, questão de você comprar um relógio e um tijolo, por aí vai afora. Já aconteceu tudo isso. Mas tem um outro que está na nossa cara aqui, que é a questão da conta de água, a famosa Casan. Há um número de reclamação muito grande em relação de contas erradas. Teve uma conta errada. Eu recebi aqui, pela minha média, não vai bater. Eu gastava R$200 por mês, apareceu uma conta de 600. A alegação da Casan é a seguinte: você tem que pagar para depois ser devolvido o dinheiro. Como é que faz uma pessoa humilde, pobre, que não tem condições, sair de 200, ter que pagar 400, 500, 600? Como é que faz isso? Qual é a magia que a Casan explica? A gente tem recebido alguns casos aqui no Procon de Criciúma com esse aumento do volume de prestação de serviço de água para algumas residências, né? E teve um caso ali que uma senhora analfabeta, com quase mais de 90 anos de idade, né? A fatura dela saiu de cento e pouquinhos, acho que não chegava a R$100, né? E tinha dado R$20 mil aquela fatura. Aí ela tem que pagar. Aí a Casan solicitou o pagamento, o parcelamento em 10 vezes, mas ela também não consegue fazer esse parcelamento em 12 vezes, né? Ela não conseguiu, é impossível, né? E aí o Procon entrou em ação, nós notificamos a Casan, solicitamos para que eles fizessem a vistoria, e aí foi constatado um vício oculto, e aí a fatura ela foi isenta. Mas existem casos que a pessoa ela paga R$100 por mês e a fatura vai R$2.000, que já é um absurdo também o valor, né? E a Casan solicita que faça o pagamento primeiro, né? E nesse caso o consumidor não sabe o motivo do gasto, porque o outro mês, né, de repente pode ser que venha o mesmo valor ou pode ser que abaixe, só que R$2.000 de onde é que ele vai tirar? Né? Às vezes é muito complicado. Então o Procon, né, precisa analisar caso a caso. Porque, por exemplo, eu dei essa questão desses dois casos, porque um foi constatado vício oculto e o outro de R$100 que foi para R$2.000 estava vazando no medidor do relógio, né? E aí a Casan trocou esse medidor, né, e mesmo assim não queria dar o desconto para ele. Aí a gente falou assim, vocês já constataram que estava o vazamento no medidor, não foi consumo do consumidor, passou pelo relógio, mas tudo bem, tem o vazamento, isenta. E aí a gente está discutindo isso com a Casan para ver se vai conseguir isentar. Então, cada caso é um caso diferente, que a gente precisa analisar, porque existe muito gato também, né? Existe muito consumidor que faz gato, puxa um gato ali de um lado para economizar, e por isso que a Casan acho que tem essa medida mais enérgica, não estou querendo defender, né? Mas para que faça pagamento para depois consumidor tenha esse valor restituído. Mas cada caso é um caso diferente, não tem como a gente analisar. E só para reforçar, já que nós estamos nesse assunto da Casan, né, no início do ano tivemos algumas adutoras rompidas aqui no nosso município, que vários bairros ficaram sem a água, sem abastecimento de água. Inclusive teve um dia que a cidade inteira ficou sem água, né? E a gente notificou a Casan respondeu e nós estamos abrindo um processo administrativo para detalhar, né? A gente quer saber detalhado o que houve, porque eles simplesmente falaram que houve o rompimento, né, e vão dar 5 dias de desconto na taxa de tarifa. Só que a taxa de tarifa é irrisória. Acho que não chega a R$5 por fatura. Então dá R$5 de desconto por fatura. Quanto é que vai dar? R$25 uma fatura, às vezes, que a pessoa pagou o mês inteiro, ficou vários dias sem água e não reflete a nada, né? E sendo que muitas pessoas trabalham com comércio, lanchonetes fecharam no centro de Criciúma. Olha o tamanho do prejuízo que causou. Salão de beleza que precisa usar a
água para fazer todo o seu trabalho, que ficaram com os serviços prejudicados por conta desse rompimento, e a Casan quer dar R$25 de desconto. Então a gente está estudando bem esse caso da Casan. A multa, se porventura nós avaliarmos que foi um problema técnico da Casan por falta, ok, houve o rompimento. Várias vezes, né, houve o rompimento. E por que houve? Foi falta de manutenção? Se foi falta de manutenção, é um erro técnico da Casan, e a multa pode chegar, inclusive, Ricardo, até R$19 milhões, dependendo da situação. Pois é, boa notícia então, né? Porque a gente acha que só a gente é lesado pela empresa, né? Ainda bem que o Procon está vendo a situação. Para encerrar, me chamou a atenção uma situação, que não é minha, mas a pessoa me viu e disse assim, cara, me explica isso daqui. Como é que você compra 1 quilo de camarão, pergunta da pessoa, chega em casa, coloca a escorrer e tem 700 gramas. É legal isso? Não, certeza. Não é legal. Deve fazer a denúncia no vigilância sanitária também, porque ele não pode pagar o valor do produto, né, um valor e receber outro, né? Nesse caso, a questão do camarão, muitas vezes o gelo, como a água está ali no camarão, às vezes congela. Mas é colocado uma aguinha no saco, né? Aí a gente tem que, aí não posso te afirmar, mas se o consumidor ele pegou 1 quilo de camarão, né, na loja, no mercado, chegou em casa, a água escorreu, ele pesou, deu 700, ele tem que fazer uma reclamação imediata, que a gente faz uma autuação, né? É um caso que a gente já ouviu falar algumas vezes, já fizemos algumas autuações em alguns mercados com relação a isso, depois não ouvimos mais reclamação, mas se tiver algo desse jeito, não é só com camarão não, né? Todos os produtos congelados, né? Se tiver algum tipo de variação correspondente ao valor, né, na hora que você comprou e na hora que descongelou, você pode acionar o Procon. Geralmente, o que acontece? Qual que é a nossa orientação para os estabelecimentos? O valor congelado, a quantidade congelada é 1,2 kg, descongelado 1 kg. Ou a quantia, o total congelado é 1 kg, descongelado é 700. Dá essa informação para o consumidor. É essa quebra, né? Porque o direito à informação é um direito do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º do CDC. Né? Ele tem esse direito à precificação exata e as informações exatas do que ele está comprando. Então, se ele se sentiu lesado, vem até o Procon, nós encaminhamos uma equipe de fiscalização e nós faremos a autuação. Daí o Gustavo Collin, que é o coordenador do Procon, 3 assuntos importantes que ele destacou com a gente, né? O assunto dos golpes na internet, famosa história da Casan, e também a questão do peso, se é certo ou errado. Se você está sendo enganado, denuncie, porque você está pagando o preço injusto pela mercadoria. Procon, sempre atento na defesa do consumidor.